Oi gente, tudo bem? Então, vou falar hoje aqui um pouquinho sobre a cinemática da rotação, tá? Essa é a parte quando a gente começa a caminhar para incorporar, né, toda essa parte física 1, a fenomenologia da rotação, tá? E as especificidades que a rotação traz, né? Por exemplo, a gente vai ver que existe a possibilidade de você ter um termo de energia de deslocamento, uma energia chamada de translação, energia de translação, e uma energia de rotação. A gente vai ver que isso vai acontecer, né? Então a gente vai ter toda uma reestruturação da física que a gente sabe agora para a gente incorporar a rotação. Então vamos entender essa temática um pouquinho. Então a gente estudou até então essa física aqui, a física da translação. Você tem aqui um referencial, aí você tem um corpo se afastando, se aproximando desse referencial, a posição dele ao longo do tempo, você estimou essa posição, né, como a distância até esse referencial, por exemplo, problema unidimensional, né? Então essa é a translação. E o que é a rotação? A rotação, a priori você tem um ponto aqui que seria o seu eixo de referência, né? Aqui tem um eixo saindo da tela, perpendicular, e esse corpinho de massa M está fazendo essa trajetória aqui circular aqui. Então como é que você vai construir uma cinemática para isso? Primeiro você precisa de um referencial. O referencial, por exemplo, pode ser essa linha horizontal aqui, ó, pontilhadazinha. Esse é o seu referencial, que seria o ângulo zero, por exemplo, lá do círculo trigonométrico. Então a distância angular, a posição angular, é basicamente esse ângulo que esse cara, por exemplo, está nesse ponto aqui. Digamos que eu estou nesse ponto onde está a mãozinha aqui. Esse ângulo aqui, que é esse θ, é a posição angular. A posição linear seria o que? Seria essa distância aqui, deste ponto até o seu referencial, onde você começou o movimento, né? Então, a posição angular é o ângulo θ, e a distância, que seria a posição linear, você relaciona com θ pela aquela expressão clássica que o comprimento do arco é rθ. Tá bom? Então, a gente já descreveu aí a posição angular. E o que é a velocidade angular? A velocidade angular é a derivada da posição angular. Então a velocidade angular é ômega, a derivada da posição angular, você deriva. Aí vamos derivar dθ dt aqui por essa relação. Vamos pegar essa relação aqui, vamos derivar. A gente deriva ela. Aí escreve ela assim, deriva, R é uma constante, sai. Aí fica dθ dt igual a 1 sobre R dx dt. O que é dx dt? Dx dt é V. Então você reescreve isso como V igual a R ômega. Então a relação entre a velocidade de translação e a velocidade de rotação é essa daqui. A aceleração, ela é outra grandeza, né? A aceleração angular que você pode facilmente obter fazendo a derivada dessa expressão aqui em ordem 2. Você pega essa expressão aqui e deriva ela em ordem 2. Assim derivar a segunda. Dá isso aqui, é só você relacionar. Isso é aceleração e isso é o que? A derivada da segunda posição é a aceleração angular, que é chamada de alfa. Então com isso a gente já tem aí as primeiras três quantidades: a posição angular, a velocidade angular e a aceleração angular, e suas respectivas relações com o coisa. Vamos dar um exemplo aí, usar um exemplozinho. A gente já pode aplicar num exemplo que é um problema clássico chamado de redução, né? O que é problema de redução? É o seguinte: você pega dois discos, duas polias, uma tem raio R1 que está rodando com a velocidade ômega 1, né? A outra tem raio R2 e está rodando com a velocidade de ômega 2. E esse tipo de sistema de engrenagem, né? Aí aqui tem uma correia que não estica, prendendo os dois. Isso aí você encontra na bicicleta. Isso aqui seria a coroa, isso aqui seria a catraca, e essa correia na verdade seria uma corrente. Isso aqui, esse sistema você encontra no alternador do carro, certo? Quem não sabe o que é alternador, mas é uma peça que acaba gerando corrente. Então se você olhar, quem tiver um carro e abrir o capô, você vai ver um sistema desse, uma polia maior zona, uma correia passando nela, tem uma polia pequena, né? Tá bom? Isso também era muito usado antigamente nos sistemas antigos, que tinha muito no interior, então nas feirinhas de bairro, que o pessoal tomava caldo de cana, né? Quem não lembra, quem não é dessa época, vocês são muito jovens, mas sempre tinha um carrinho de caldo de cana. Aí tem um sistemazinho desse, tipo um moinho desse manual. Aqui tem uma manivela, onde o cara pega numa parte aqui, fica rodando essa partezinha aqui. E aí a parte da prensa está presa aqui, né? Mas quem não lembra desse exemplo ou não conhece do carro, lembra do exemplo da bicicleta, né? Você pedala na coroa
e transfere o movimento para a catraca, que é menor, não é isso? Então vamos ver por que a gente faz isso? Então vamos lá. Se você lembrar da bicicleta, você lembra que a corrente ela é rígida, ela não estica. A corrente que pega o joelho ela é rígida. Se ela é rígida, a velocidade aqui em cima é igual à velocidade aqui em cima. Todos os pontos da corrente têm a mesma velocidade. Então você só precisa lembrar que a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Mas quem é velocidade? Velocidade a gente acabou de demonstrar, é R ômega. Então a velocidade em 1 vai ser o seu R, R1 vezes o seu ômega. A velocidade em 2 vai ser o seu R, R2 vezes o seu ômega. Se você resolver para ômega 2 aqui, você vai ver que ômega 2 é uma fração que é R1 sobre R2 vezes ômega 1. Mas quem é R1 sobre R2? R1 é o raio dessa bicha aqui que é pequenininho. E R2 é o raio dessa aqui que é maior. Então essa fração é a fração menor que 1. Então esse ômega 2 ele é menor do que ômega 1. Como deveria ser, né? A gente dá uma pedalada aqui meio lenta, que é a velocidade que a gente pode pedalar. E aqui a rotação é mais intensa e a bicicleta pega velocidade, né? A mesma coisa acontece no moinho do caldo de cana, a mesma coisa acontece no carro. Há um sistema de redução de velocidade ou amplificação para poder aproveitar lá a rotação do motor, tá bom? Então pronto, então a gente já tem aqui três relações: rotação, a posição é chamada θ, a translação é x, a relação entre elas é essa, ômega e alfa, tá? Essas quantidades, elas é uma cinemática, igual a que a gente fez na cinemática translacional. Ela vai ter, por exemplo, uma rotação uniforme. O que seria uma rotação uniforme? Seria um problema cujo a velocidade de rotação é constante. Então, dθ, dt é constante. Aí você pode integrar e chegar numa equação parecida que a gente chegou lá para o MRU, né? E a mesma coisa para, por exemplo, o alfa constante, que seria um MRUV, né? Sendo que aqui seria uma rotação com aceleração constante. Aí você integra e dá as duas equações clássicas para a velocidade crescendo linear e a posição crescendo quadrado, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aí. Então o que seriam forças nessa rotação, né? O que seria a força? Como é que é a ideia de força aí? A ideia de força é a seguinte: quando você quer rodar, por exemplo, aqui está o ponto de rotação, o eixo de rotação, e você quer rodar esse cara em torno desse aqui, o que é que você faz? Você pega nele aqui e empurra ele para cá, ele vai rotacionar para cá. Esse tipo de fenômeno, onde você aplica uma força a uma dada distância do eixo de rotação, ele gera uma quantidade chamada torque. Então o torque, a definição dele é R vetor F. O torque ele tem o status de força de rotação, apesar que ele não é uma força, tá, gente? Ele não é de forma nenhuma força, ele é distância vezes força, tá bom? Então a gente muitas vezes diz que é um análogo. A gente vai entender daqui a pouco melhor porque é o análogo, mas ele não é uma força, tá? Ele é o torque, que é a distância vezes a força, produto vetorial, né? A norma do torque é essa. E o momento? Tem momento na rotação? Tem momento sim, tem quantidade de movimento de rotação, que é o quê? Que é essa quantidade aqui, L, R vetor P. Como é que a gente pode trabalhar isso? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o torque, lembrar aqui do torque, tá vendo aqui o torque? O torque é R vetor F. Quem é F? F a gente viu que R é a derivada temporal de P, é isso? Então vou substituir isso aqui. Então torque, na verdade, ele é... Deixa eu consigo aumentar aqui para vocês. Então, melhorou um pouquinho. Vamos lá, né? Pronto. Então estamos aqui, né? Torque é R vetor F. Quem é F? F é dp dt. Agora vamos lembrar vamos lembrar aqui, ó. Quem é L? L é R vetor P. Vamos derivar. Então derivar dL dt é a derivada temporal de R vetor P. Como é que a gente calcula essa derivada? Vamos para outra transparência. A gente calcula essa derivada, a gente faz, aqui tinha uma regra da cadeia, né? A gente faz, deriva a primeira, multiplica pela segunda, conserva a segunda, multiplica a primeira, multiplica pela derivada da segunda. O que é dV dt, dr dt? Dr dt é V. V vetor P, eu estou calculando o produto vetorial de uma velocidade vezes um vetor que é um múltiplo da velocidade. Isso daqui é zero, porque é o produto vetorial dos vetores paralelos. Então só sobra isso aqui. Então, dL dt é R vetor dp dt. Quem é dp dt é F. Então, dL dt é o torque. Então, por isso também que o torque tem esse status de um tipo de uma força, porque ele também é escrito em função da derivada temporal de uma quantidade de movimento, sendo que uma quantidade de movimento de rotação, chamado momento angular. Se o torque for zero, se você não tiver torque, certo? Se você não tiver torque, é que você vai ter... Cadê? Opa, desculpa. Perdão. Aqui. Né? Isso.
se você tem torque nulo, dLdt, vai carregar, peraí, viu? dLdt, se você tem torque zero, dLdt, que é o torque, é zero, logo o L é uma constante. Então, a mesma fenomenologia de conservação do momento é aplicada aqui, sendo uma conservação do momento de rotação. Então, se você não tem torque, se o torque é nulo, a derivada temporal do momento angular é nulo e, portanto, o momento é constante. Tá bom, gente? Então é algo meio parecido que a gente foi feito lá na força. Na força, o momento linear tinha isso, né? Se a força era zero, a derivada do momento era zero e aí o momento é constante, tá bom? Então pronto, então agora vamos para a energia. Vamos generalizar o conceito de energia. O que é energia de rotação? Vamos estudar uma rotação aqui. O problema aqui dá o eixo de rotação, saindo aqui da tela do computador, e o corpinho está girando no plano da tela do computador. Então o que é a energia deles? Se você for usar a energia cinética, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Que é a velocidade em relação à velocidade de rotação? É ômega R. Aí você escreve aqui, eleva ao quadrado, e você escreve dessa forma aqui agora. Aí vamos comparar com análise, tipo análise dimensional, né? Aqui você tem algo da ordem de uma velocidade ao quadrado, e aqui você tem uma coisa que está no lugar da massa, que não é bem uma massa, por isso que eu coloquei aqui entre aspas, uma massa de rotação, que é mr ao quadrado. Isso, na verdade, não é massa, isso é uma medida da inércia de rotação, também chamado de momento de inércia. Então, quando você quer saber o quão complexo é rotacionar o corpo, você tem que calcular algo que tem o status da massa para a rotação, mas não é uma massa, é a massa multiplicado pela distância até o eixo de rotação. Essa quantidade é chamada de momento de inércia, tá bom, gente? Então, com isso a gente fecha a nossa tabelinha aí com todas as quantidades. Vamos lá, vamos agora fechar com todas as quantidadezinhas aqui, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos lá. A posição na rotação é o ângulo θ. A posição na translação é x. A relação entre eles é r θ. A velocidade na rotação é ômega. A velocidade na translação é v. A velocidade entre os dois é s. A aceleração é alfa na rotação. A aceleração na translação é a. A relação entre eles é essa. O que faz o status, o que tem o status de produzir a rotação é o torque. O que tem o status de produzir a translação é a força. A relação entre eles é essa daqui. A quantidade de movimento rotacional é chamada de momento angular, simbolizado por L. E a quantidade de movimento de translação é o chamado momento linear, P. A relação entre eles é essa. A massa ligada à medida inercial de rotação, ela é I, né? E a massa na translação, que é a medida da inércia, é M, é a massa, né, a massa do corpo. Então, a relação do I com o M é essa daqui, ó. A massa de rotação, né, que seria, na verdade, essa inércia de rotação, ela é a massa do corpo vezes a distância até o eixo de rotação ao quadrado. E agora você tem duas energias. Você tem a energia de rotação, que é I ômega ao quadrado sobre 2, e você tem a energia de translação, que é a que a gente já conhece, que é mv2 sobre 2, tá bom? Então é isso, gente. Então essa é mais ou menos aí essa ponte entre o mundo da translação e o mundo da rotação, tá bom? No próximo vídeo a gente vai entender melhor alguns aspectos aí ligados à rotação e como isso vai modificar a solução dos problemas, tá bom, gente? Muito obrigado, até mais.